Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos 360. Mais um episódio para a gente falar sobre maternidade, parentalidade, na verdade, né? Como criar, educar, brincar, como estar com as crianças. Principalmente no mundo hoje em dia em que as crianças querem tela. Como conseguir a atenção, como conseguir conversar, como falar, como orientar. É sobre tudo isso que a gente fala aqui hoje. A gente vai mergulhar no mundo de mães hoje aqui, para falar sobre a 11ª edição do Seminário Internacional de Mães, o maior evento do Brasil, o maior encontro de mães do Brasil. E para isso eu trago aqui Julian Couto, Fernanda Teles e Marcelo Romão. Sejam todos bem-vindos. A Julian e a Fernanda estão com a gente aí virtualmente, porque elas estão em Belo Horizonte. Tá chovendo aí, gente? Vai começar, daqui a pouco. Tudo bem, Julian? Tudo bem, Fernanda? Sejam bem-vindas. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite, Bárbara. Eu que agradeço. Romão, seja muito bem-vindo, Romão, aqui presencial com a gente no estúdio. Obrigado, Bárbara. Para nós é um prazer e a gente só pode agradecer essa oportunidade de estar falando de um assunto tão bacana e tão oportuno, né? E tão atual, né? Sem dúvida. Sempre, tão atual sempre. E aí aqui os nossos espectadores vão entender por que é atual sempre, né? Bom, vamos falar aí sobre a 11ª edição do Seminário de Mães, que acontece em maio agora de 2025. E para começar esse nosso papo, eu vou começar com a Julian. Julian Couto. Julian, você dos três aqui foi a que deu o start aí no Seminário de Mães, né? Conta pra gente, então, como que foi isso? De onde surgiu o seminário? Então, Bárbara, deixa eu contar rapidamente aqui, né? A ideia do Seminário Internacional de Mães foi de uma mãe empresária aqui de BH, a Flávia Fontes. Ela estava assistindo a uma entrevista em que uma secretária do governo americano, na época, ela pediu a exoneração do cargo para cuidar dos filhos. Ela dizia ali sobre as dores e as dificuldades da maternidade. E aí a Flávia teve o insight, né, de fazer esse evento de maternidade, um evento em que as mães pudessem ouvir especialistas em várias áreas, mas que pudessem também dividir suas dores, seus anseios, suas dúvidas, suas angústias. Ela convidou uma amiga, a Ana Paula, e logo depois eu entrei aí no time e cá estou, desde a primeira edição, e já vamos para a 11ª. Julian, em bastidores aí você me contou que as 2 primeiras edições aconteceram em BH e a partir da 3ª veio aqui para São Paulo, né? Isso, o evento tomou corpo, né, cresceu muito, e aí os próprios patrocinadores e parceiros e o público geral falou, vocês precisam ir para São Paulo. Aí já na 3ª edição, fomos para São Paulo e estamos aí até hoje. Todas as edições aconteceram aqui. Durante a pandemia, o seminário não deixou de acontecer? Aconteceu de forma virtual também? Não, de forma virtual. Fizemos 2 edições de forma virtual. Então vamos lá, você é mãe, Julian, só pra gente, o nosso espectador vai entender aqui, depois a nossa audiência vai entender por que eu tô falando tudo isso. Então a Julian é mãe de um menino, é isso, Julian? Isso, Thiago, de 13 anos, um pré-adolescente. Fase difícil, eu não sei, os meus são pequenos. Complicado. Os meus são pequenos ainda, eu tenho um de 2 e um de 8, mas com o de 8 chegando perto, todo mundo já fala, calma que você não sabe como que é a adolescência. Mas é sempre assim, né? Sempre, né? Parece um jogo de videogame, quando você tá aprendendo aquela etapa que você fala, ufa, agora eu aprendi. Passou de fase, mas vem uma outra etapa tão difícil quanto a anterior, não é? Toda fase e tem assim as suas vai, dificuldades, né? né? É isso mesmo. Agora, mas o bom é que o seminário me ajudou muito, né, Bárbara, nessa jornada, me preparou para os 13 anos do Thiago. Isso é uma ótima pergunta, Júlia. Você amadureceu nesse... Lógico, né? A gente amadurece sempre a cada experiência, né? Mas você sente que o seminário te deu uma base maior aí para esse amadurecimento? Muito, indescritível. O compartilhar, o ouvir os especialistas, Fernanda vai falar um pouquinho mais sobre isso, e desenvolver ali aquilo que faz sentido para a sua maternidade. Acho que isso é o seminário, e foi isso que ele me trouxe. Legal. Agora, a Fernanda tem um caso curioso, porque quando eu fui pesquisar a Fernanda, eu entrei lá no Instagram dela e eu vejo um post fixado no Instagram dela dizendo que ela não queria ser mãe. Aí a Fernanda não só é mãe, como ela é mãe de 3 e está num projeto hoje
numa empresa que se chama Seminário de Mães. Como assim, Fernanda? Explica pra gente. Não somente um seminário de mães, mas o maior encontro de mães, o maior evento de mães do mundo. Exato. Né? Então, de uma mulher que não queria ser mãe para gerenciar um encontro tão grandioso. Bom, eu não queria ser mãe de jeito nenhum. Eu tinha escolas, minha família tinha escolas. E sempre, quem dava mais trabalho? Os alunos ou as mães? As mães, os pais sempre deram mais trabalho. Era impossível levar um pai e uma mãe para uma reunião. A gente tinha as dificuldades, a gente tinha que lidar sozinho com elas. Então eu falava, gente, esse negócio de ser mãe é muito difícil, mãe não tem tempo para nada. Eu escutei muito. Depois que eu tive a Fernanda, minha vida acabou, eu não pude mais sair, eu fiquei longe das minhas amigas. Ouvi isso muito tempo da minha mãe. Uhum. Eu falei, eu não vou ser mãe, não vou, porque filho é igual, acaba com a vida. Problema. E aí, eu gostava muito de viajar, eu falava, não, eu não vou acabar com a minha liberdade, eu amo viajar, enquanto eu não conhecer o mundo inteiro, eu não penso nessa possibilidade. Voltei de uma viagem grávida, não sei como, já estava casada há uns 8 anos. E aí eu falei, já que é para ser mãe, entrei em depressão primeiro, tá? Meu mundo acabou, minha vida acabou, agora eu vou ser mãe. Entrei em depressão, só chorava, chorava, chorava. A hora que eu comecei a ficar melhor, eu falei, peraí, já que é para ser mãe, eu quero ser uma mãe suficientemente boa, deixa eu estudar. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas, eu fiz mestrado em educação. E assim, tinha estudado tanta coisa, fiz MBA em gestão de negócios. Eu falei, gente, eu já estudei tanto, e agora? Agora eu quero só para ser mãe. Então eu comecei a estudar, comecei a buscar conhecimentos e descobri que existia um mundo paralelo, existia muitos cursos para ser mãe. E me apaixonei com tudo que eu encontrei, porque o que a gente estuda para ser mãe vale para uma vida. São valores, são virtudes. Sabe aquela descoberta, assim, de que você precisa evoluir enquanto ser humano? Porque se você não evoluir enquanto ser humano, você não vai conseguir criar um filho. Então, eu descobri que tinha tantos conhecimentos que me fizeram evoluir enquanto ser humano, que me aproximaram dos meus pais, que me fizeram uma esposa melhor, que me fizeram uma amiga melhor. Falei, gente, esse conhecimento da educação parental, que foi o caminho que eu tomei, é valioso e eu quero compartilhar ele com outras mães. E foi por isso que eu me tornei educadora parental, mentora de famílias e estou aqui hoje no Seminário Internacional de Mães. Que bom que você tomou essa decisão, Fernanda, porque você ajuda muito, viu? Agora, ele tá em minoria aqui, mas vamos deixar ele entrar, meninas, na conversa? Posso chamar o Romão aqui? Romão, como que eu vou colaborar? Que você entrou nesse barco? Me conta. Eu entrei como fã, né? Eu entrei como fã. Eu e a Júlia tínhamos uma amiga em comum, né? E que um dia ela me apresentou para o seminário. E eu fui assistir o seminário. Eu participei como audiência do seminário. Assisti o seminário e fiquei impressionada com o conteúdo, né? Fiquei muito impactado com o conteúdo, né? O seminário traz isso, né? Traz muito conteúdo, muita coisa interessante e tal. E eu fui realmente impactado. Eu não sou pai, né? Eu tenho hoje uma enteada, uma adolescente também, a Dominique. Mas como pai, como aquela coisa dessa gestão que vocês estavam comentando agora aqui, assim, né, desse dia a dia, eu nunca tinha participado. E participei, então, dessa forma, como audiência, e vi como um negócio muito positivo, importante para o mercado. Eu não conhecia outro com essa proporção, né, porque são 1.000 mães. Uhum. Né? É um evento que... É muita mulher falando de maternidade junto, né? É muita gente, assim, sabe? E muita gente interessada, sabe? Você percebe, os palestrantes pedem para levantar, todas levantam. Ah, vamos se abraçar, todo mundo se abraça. Elas têm oportunidade de, nos intervalos, nos coffee breaks, interagir com as marcas, com os nossos patrocinadores. E é realmente impressionante, assim. É um dia inteiro, assim, que passa... e que a gente nem percebe, todo mundo que participa nem percebe. E aí, tô aí, né, no Seminário Internacional de Mães, já caminhando para a 11ª edição, e eu
como a gente fala muito assim, né, é maravilhoso o apoio, vamos dizer assim, né, do homem, do pai, né, esse apoio que é importante do pai e do homem também para a mãe e para a mulher, né? Então, a minha participação é um pouco essa. Legal. A gente vai falar sobre essa participação de pais e demais familiares um pouco mais para frente. É importante. Mas antes, eu quero aproveitar porque cada um de vocês entrou no seminário de mães em uma época diferente. Então, eu quero aproveitar e fazer essa pergunta para os três, tá? Vamos começar com você, né, Julian, que foi a primeira que deu aí o start nisso. Quando que você percebeu que eventos como esses, para discutir, debater a maternidade, eles eram necessários e importantes? Eu acho que hoje, né, a maternidade, ela é exercida de uma forma, digamos assim, diferente da dos nossos pais e dos nossos avós, né? Embora o objetivo seja o mesmo, né? Educar filhos com virtudes, para serem boas pessoas, para terem sucesso na vida, enfim. A dinâmica social hoje é muito diferente. Então, com isso, lá em 2014, a gente já notava isso, que é a famosa culpa materna. Então, eu acho que eventos como o Seminário de Mães, ele toca muito nisso, nesse compartilhar, nesse dividir, nesse apoiar. E eu acredito muito que a tal culpa materna intensificou ainda mais de 2014 para cá. E acho que a Fernanda pode falar um pouco mais sobre isso, né, Fê? Fernanda, só para dar uma introdução até aqui, a Fernanda entrou ano passado, né, Fernanda? Depois do evento de 2024, e esse evento de 2025 é o primeiro que está participando como sócia-diretora, né? Sim, a minha história é um pouco parecida com a do Romão, com relação à entrada do Seminário de Mães. Eu entrei como fã, como participante, como mamãe que pegou, fez a inscrição, foi e ficou completamente impactada. Eu já trabalhava com mães e eu falei assim, é isso, o mundo precisa disso. O momento que as mães descobrirem a potência de uma educação consciente, com conhecimento, o mundo vai mudar. Porque eu acredito muito naquela história, quem cuida de todo mundo? O Seminário de Mães cuida de quem cuida de todo mundo, né? O mundo vai mudar quando as mães forem bem cuidadas. Então, eu fiquei tão deslumbrada com a minha primeira participação, que a segunda eu já mandei mensagem para a Julian, já conversei com ela pessoalmente, falei, Julian, eu quero ajudar, quero contribuir de alguma forma, quero ser parceira. Aí na minha segunda participação eu fui parceira, na minha terceira participação ela me convidou para fazer a cobertura digital, então eu fiz a cobertura nas redes sociais, e aí depois eles me convidaram para entrar como sócia. Tamanha a minha admiração e o impacto que o seminário causou na minha vida. E de quantas edições você participou antes de entrar como sócia? Participei de 3. 3 edições. O vestibular é duro, né? Não é, Fernanda? O vestibular é duro aqui. Romão, você falou também que uma experiência parecida aí, então, com a da Fernanda, que você gostou logo de cara com uma audiência. Você viu mais como um negócio ou como a necessidade de debater o tema? Não sei se você já era casado ou não, e você já sentia isso de perto, mesmo tendo uma enteada, porque a enteada vai estar ali dentro junto com você, né? Claro. Eu acho que é um pouquinho de tudo, sabe? Claro, eu sempre fui área comercial, marketing, essa coisa toda, então, claro, eu tive também esse olhar do negócio, né? Porque a gente também percebe que se falava muito pouco, sabe? É um assunto que não era tão, assim, debatido, vamos dizer assim, né? Discutido, né? Eu mesmo, anterior ao seminário, eu tive uma plataforma de conteúdo voltado para a primeira infância, e ali eu já percebia que existia uma carência importante nesse assunto, né? O New York Times, por exemplo, tem uma seção, né, eles têm um canal exclusivo que fala de maternidade, acho que é Parent, se eu não me engano, o nome dessa sessão. Então, você vê a importância que eles dão para o assunto, né? Aqui no Brasil, a gente não encontra muito esse espaço, né, na mídia, vamos dizer, de uma forma geral, né? Sim. Então, isso também, esse olhar eu também construí ali a partir do seminário, sabe? Eu acho que tem muita coisa para se falar, muita coisa para se debater, né? E claro, e aí impactado com
com os assuntos, com as palestras. Foram palestras que eu assisti muito impactantes, muito interessantes e tal. Então, hoje eu não tenho dúvida que o seminário contribui assim, para uma sociedade mais saudável, sabe? É uma coisa que a gente acaba falando, assim, se cada uma daquelas mães sair dali com um pedacinho, sabe, de tudo que foi falado ali, eu tenho certeza que... Já é engrandecedor. Eu não tenho dúvida, Bárbara. Eu acho que a gente já faz alguma diferença nessa sociedade aí, não tenho a menor dúvida. Com certeza. Agora, eu quero direcionar minha pergunta primeiro para Fernanda, e a Júlia e o Romão podem complementar depois, tá? Fernanda, você principalmente como educadora parental, né? A gente está chegando aí na 11ª edição desse evento. Acompanhando famílias já há algum tempo, você acha que o perfil das mães que estão hoje, principalmente também porque você já acompanhava 3 edições anteriores aí do evento, né? Você acha que o perfil mudou? O assunto amadureceu? Mudou alguma coisa? Mudou muito. O conhecimento transforma. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais transformada a gente fica. Porém, acontece um outro efeito também. O conhecimento, ele faz com que a gente se perca enquanto mãe. São tantas informações, são tantas formas de criar, são tantas abordagens sobre coisas simples como fralda, trocar fralda, curar umbigo, abordagens na criação de filho. Então, as mães hoje se sentem muito perdidas. Então, se a gente pegar na época da minha mãe, não tinha informação nenhuma. E hoje a gente foi para o excesso de informações. Então, a gente saiu do zero para o mães afogadas em tantas informações, né? E essa questão das redes sociais, o que provocou na maternidade? Um espelho. E um espelho, muitas vezes, perverso. Porque eu quero ser igual àquela blogueira, eu quero fazer tudo que aquela educadora parental ensina, eu quero ser plena, magra, sarada, não gritar, dar atenção para o meu marido, dar atenção plena para os meus filhos e trabalhar. Isso não existe, mas muitas vezes é o que as redes sociais estão proliferando. E aí a mãe se frustra, vem a culpa e se perde. E aí eu me perco de mim mesma, eu me perco do que eu tenho de mais valioso, eu me perco da minha autenticidade, eu me perco da minha força interior, eu me perco do que eu tenho de principal, que é o meu instinto materno para criar o meu filho. Então, o evento desse ano, a 11ª edição, ela vem nesse resgate. Você consegue sim estudar algumas abordagens para ser mãe, você consegue seguir várias pessoas, mas você precisa, em primeiro lugar, trabalhar a sua singularidade, a sua autenticidade. É lá que você tem força para ser a mãe que você deseja ser, e é lá que você tem força para se tornar a mãe ideal para o seu filho. E, por isso, o tema desse ano, maternidade com singularidade única como você. Que ótimo. E eu estava até comentando aqui, né, com eles nos bastidores, contando que, inclusive fica a dica, hein? Eu escrevo lá para o site do Seminários de Mães, se você não conhece ainda, seminariosdemães.com.br, lá tem muito conteúdo aí semanalmente para vocês saberem um pouquinho sobre maternidade, né? E tem aí também como se inscrever, depois elas vão falar sobre isso, né? Como você chegar nesse evento, mas deixa mais para o final esse spoiler aí. E lá eu falo em um dos conteúdos sobre como lidar com pitacos, que foi uma das coisas das quais eu primeiro me preparei quando descobri que estava grávida, porque aí você ouve pitaco de todo mundo já na gestação, né? Como você tem que se alimentar, como que você tem que dormir, aonde coloca o travesseiro, qual médico é o melhor, quem você tem que... Então, tudo começa já na gestação. Então, você fica pensando, meu Deus, a maternidade vai ser uma loucura. E eu falei até isso para Fernanda, falei, bom, se você não tem essa identidade, se você não tem essa autenticidade, você acaba se perdendo e dando ouvido para todo mundo, menos fazendo o que o seu instinto materno manda você fazer, né? Então você acaba se perdendo um pouco nisso. Agora, Júlia, aconteceu aí um fato em 2018 que foi um fato, não acontece, não é isolado, né, porque não acontece só um, mas eu quero falar um pouco sobre acolhimento depois desse fato. Uma mãe, numa estação de trem ou de metrô, ela estava amamentando a criança, ela foi abordada por seguranças e eles disseram que ela estava cometendo uma violência ao pudor.
por estar ali com o seio à mostra, amamentando a criança. E depois disso, as mães começaram a se apoiar. Eu queria que você entrasse um pouquinho no tema rede de apoio e também nessa questão de acolhimento, porque o que eu senti depois disso? Que as mães começaram a se apoiar mesmo. Então, a se solidarizar, a se identificar, a dizer você não é única. Então, muitas mães começaram, que nem amamentavam em público, começaram a fazer só para mostrar que, olha, não tem problema nenhum, estamos aqui, estamos com você. Fala um pouquinho sobre o assunto maternidade. Em praça pública. Exato. Então fala um pouquinho sobre o assunto maternidade depois desse fato e sobre a questão de rede de apoio, né? Como ela é importante também. Sim, essa rede de apoio é importantíssima e esse caso foi muito emblemático realmente, né, Bárbara? Inclusive, no seminário de mães, a gente tem um espaço que a gente fala que é o espaço baby, onde as mães podem amamentar, mas que fica ali, junto, né, nos estandes, nada isolado, nada escondido, afinal, amamentar é a coisa mais maravilhosa que existe, né, é tão natural isso, e as mães buscam no seminário muito essa experiência de acolhimento. Eu falo, se a gente buscar alguns temas específicos na internet, né, a Fernanda falou, como tirar a chupeta, como acabar com as birras, como tirar as telas, né, celular, você vai encontrar muitas coisas, mas essa experiência do acolhimento, do contato, do presencial é que é a grande diferença do seminário, né, é o olho no olho, é o abraço, é o toque. Então, todos os temas que a gente traz, uma curadoria muito especial, que vai muito na base ali das relações entre mães e filhos, entre mães e a família, mães e sociedade. A grande importância do seminário, além disso tudo, é realmente esse contato, esse calor humano e esse acolhimento que é tão importante, né, para as mães. E aproveitando aí que você falou do seminário, como que vocês escolhem as palestrantes do seminário, Júlia? E essa é a parte que dá mais dor de cabeça, né, gente? Ih, ó o Romão já aqui, coçando a cabeça, ai meu Deus. É uma dor de cabeça do bem, né? Porque do bem, Bárbara, porque a gente, nós somos muito cautelosos, cuidadosos, a gente quer ali abordar temas que realmente façam parte desse universo, mas que aproveitem a todas as mães que estão ali presentes, né? Então, não podem ser temas tão específicos que não vão ali ajudar todas as mães. Então, a nossa curadoria, eu falo que é talvez o que a gente tem de mais especial no seminário de mães. Fernanda pode complementar aí, que ela está mais à frente da parte de comunicação de conteúdo. A gente quer que a jornada da mãe seja uma experiência única, né? Como até o nome do tema esse ano. Então, é uma busca muito específica, muito especial. A gente primeiro constrói uma jornada da mãe, o que ela gostaria de ter ali mesmo enquanto jornada de conhecimento e de autoconhecimento. E aí a gente começa a busca de palestrantes que tem esse match, né, com o que a gente quer passar e com o que a mãe quer receber. Então, é um match que precisa dar muito certo e tem dado, porque a gente sabe o impacto que esse todo tem causado na vida das mães. Agora, Romão, você falou lá atrás, então você participou de um seminário. Sim. Homens também participam. Foi curioso, porque a hora que o Romão me falou isso, eu falei, opa, peraí, como que é? Então, os papais também podem? Os papais também podem, né? E devem, né? Eles devem participar, ou poderiam participar mais. É um assunto que a gente acaba falando bastante. A gente até gostaria que eles participassem mais. Hoje não é tão assim, né? Quer dizer, os pais que a gente vê são pais que participam do seminário apoiando as mães. Então, eles vão... e a gente vê no espaço eles carregando as crianças, os carrinhos, cuidando do bebê, para que as mães possam aproveitar o seminário o melhor possível. A participação deles hoje é pequena, apesar de a gente levar palestrantes homens para conversar, para falar do assunto e tudo mais, mas eu acho que é um pouco ainda da sociedade, a gente ainda tem muito a caminhar e a gente gostaria muito que eles participassem também, e é aberto, os pais devem, podem, deveriam participar ativamente do seminário. Bom, e você participou
antes de entrar como sócio-diretor e já participou também como sócio-diretor. O que você percebe? Qual é o impacto desses pais? Você acha que eles ficam surpresos com o que é falado ali? Para eles é normal? Eles ignoram? Eles se fazem de pleno? Fingem costume? Como que é a reação? Eu acho que eles ficam impactados, sabe? Porque a qualidade do que eles veem lá, não tem como não ficar impactado, de verdade. Não é porque eu tô desse lado, né, da mesa, né, falando do seminário, mas realmente é impactante, né? As palestras, o assunto, é impressionante como você sai de lá transformado com os assuntos que são abordados lá. E todos, sabe, assim, de comportamento, a gente fala de amamentação, que são coisas que, meu filho não está dormindo, por exemplo, até a questão da sexualidade, são temas que a gente aborda lá também, né? Da diversidade, quer dizer, quem não quer saber desse assunto, né? Quem não quer entender desse assunto? Então, eu não tenho dúvida que quem vai e quem participa sai de lá transformado. Fernanda, só os pais ou qualquer outro parente sai de lá com esse impacto todo que o Romão está falando? É o que a gente conversou sobre rede de apoio. Quando a gente fala de educação parental, a gente não fala só de mãe. A gente fala de mãe, de pai, de babá, de tio, vó, avô, professor, escola. E não só pelos conhecimentos, mas pela experiência no todo. A experiência dos patrocinadores que eles proporcionam para todos os participantes, o conhecimento, as palestras. Então, essa rede de apoio fica completamente impactada, porque é uma nova forma de olhar para aquele ser humano, de olhar para aquela criança, de olhar para aquele adolescente, um movimento que transforma não somente a maternidade, mas a forma com que a gente cria e aborda, né, a infância no mundo, não somente aqui no Brasil, mas é um movimento grande, né, um movimento que a gente pode falar assim, como que a gente está transformando o mundo e impactando a nossa sociedade. É verdade. Julian, quais são os maiores desafios que você ainda percebe nas mães que participam do seminário? Nossa, são tantos. Vamos lá. Eu acho que conciliar carreira com maternidade, acho que é um tema que está sempre, né, gente, bem em voga, assim, como que a gente faz, né, para transitar muito bem, ter ali uma educação, ter um olhar para o filho, mas ao mesmo tempo entregar seu serviço, entregar seu trabalho. Então é um tema bem desafiador e que está sempre presente, que as mães sempre nos pedem. Acho que hoje um tema que está muito em voga, que se fala muito, que as mães nos relatam muito a dificuldade, é a questão das telas, né? Então é algo que está aí permeando todas essas conversas e rodas de maternidade, e não seria diferente ali as mães do seminário de mães. Fê, me lembra mais alguns aí. Tem um que é assim, né? Parado, birra, como lidar com mau comportamento. Ai, gente, a gente tem visto. Eu até fiquei me perguntando se aconteceu algum caso que foi pra mídia, porque eu vi tanto conteúdo ultimamente, tipo, como lidar com a birra do seu filho. E, nossa, é tão. Como é particular, né? Como é singular isso de cada criança. Fernanda pode até me ajudar nessa resposta, porque tem mais de um filho. Eu tenho 2. E assim, eu tenho um que é 8 e eu tenho um que é 80. Eles são completamente diferentes. Primeiro, fisicamente. Eu tenho um que é mais clarinho e um que é mais moreninho. Aí eu já tenho um que é mais temperamental e todo radical, e um que é mais concentrado. A gente fala que é mais nerdinho, então que ele é mais focado. Gente, são muito diferentes. Como que você fala para uma mãe com filhos, por exemplo, como os meus, que são muito diferentes um do outro, como lidar com birra? Peraí, o jeito que eu lido com o mais velho não é o jeito que eu lido com o mais novo, gente. Não tem um manual para isso, não é mesmo? Exatamente. Não tem esse manual. E é isso que a gente tem que ensinar, né? Que é a nossa grande missão para esse ano. Não existe manual, mas existe muito conhecimento. E você precisa aplicar o seu conhecimento ao seu lar, à sua dinâmica, à sua relação com o seu companheiro, com a sua companheira, com quem você vive. Então, são conhecimentos totalmente aplicáveis à realidade de cada mãe
específica, né, com os inúmeros desafios que ela vive. Então, você perguntou aí quais são os desafios. É tão difícil abordar todos os desafios, mas os conhecimentos que a gente leva, o que a gente quer? Que essa mãe tenha um autoconhecimento maior sobre si, que ela se cuide mais. Então, a gente vai falar muito sobre saúde e bem-estar da mulher que é mãe, para que ela, estando bem e munida de conhecimentos valiosos, ela consiga lidar com qualquer desafio que surja, né? Desde um filho com uma deficiência até uma birra no supermercado. Então, é possível atrelar conhecimento, autenticidade, junto ali, tudo misturado com a nossa dinâmica familiar. E eu acho que essa conexão entre as mães também ajuda muito nisso, né? Então basta às vezes ter um ombro amigo para você poder chorar ali e dizer, eu amo meu filho, mas eu tô surtando hoje, eu quero fugir de casa, eu vou levar ele embaixo do braço, mas eu quero fugir de casa. E você eu acho que elas... sozinha, né? Desculpa, Fê, mas é que eu acho que elas encontram essas soluções assim dentro do seminário, né? Porque se compartilha ali as dores, os amores e as dores também, né? Verdade. É uma coisa meio que assim, não sou só eu que estou passando por isso, sabe? Eu acho que ali no seminário elas encontram isso. Se reconhecem, Eu vi um vídeo uma vez, uma mãe com uma criança no mercado e o filho deitou no chão fazendo uma birra e a outra mãe estava com um bebê no carrinho e aí ela pegou, deitou no chão e fez igual. Para outra mãe ficar tranquila, do tipo, olha... tô aqui, tá tudo certo, acontece. E aí a mãe acabou as duas rindo, a criança não entendeu nada, já levantou, nem fez mais birra. Então, eu acho que esse acolhimento entre mães e essa conexão ajuda muito, com certeza. Agora, Fê, aproveitando aí que você já tá falando, conta pra nós o que a gente vai encontrar nessa 11ª edição. O que você pode dar de spoiler pra gente, hein? Bárbara, primeira coisa, esse não se sentir só, que a gente acabou de falar, isso é muito potente, né? Eu tenho um filho que tem uma doença rara, e ele foi diagnosticado com 3 anos, e os primeiros meses eu entrei para uma bolha, eu não queria falar com ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria que ninguém soubesse. E aí, quando eu comecei a querer falar sobre isso, eu fui tão apoiada, eu descobri tantas outras mães que não estavam nesse buraco negro que eu achava que eu estava, então, de repente começou a pular um monte de mãe no buraco negro comigo e me abraçar, e o buraco foi ficando mais claro, eu falei, meu Deus, tem uma luz aqui, eu não estou sozinha nesse buraco negro, então, é para tudo isso, seja para uma doença rara, seja para qualquer outro desafio. Gente, eu não estou dando conta de cuidar do meu filho e cuidar da casa. Gente, eu não estou conseguindo arrumar um emprego porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, essa troca é o primeiro spoiler assim, grande. O quão valioso é isso na vida de uma mãe. Ela descobrir que ela não está sozinha e que essa união traz muito forte essa força que a gente acha que nem tem, né? E falando sobre deficiência e sobre esse momento que a gente tem que trazer crianças, adultos com qualquer tipo de deficiência, com qualquer diagnóstico, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher mães típicas, mães atípicas. A gente vai ter um momento muito especial que vai tocar o coração de todas as mães, seja ela atípica, seja ela típica, não interessa. Então, esse é um spoiler muito incrível que a gente vai ter, vai ser muito emocionante e muito conteúdo que vai fazer com que a mãe saia dali uma mãe diferente imediatamente. Ela vai sair, ela vai para casa, ela já vai ter uma visão diferente. Para a hora que ela olhar para aquele ser humano que está ali na frente dela, a relação com o filho já vai ser transformada, com o marido. A gente quer levar essa leveza para a dinâmica da família, para aquela mãe que quer buscar uma carreira, que quer se reencontrar na carreira, ela vai ter uma energia a mais, ela vai ser encorajada para isso. Então, são muitas novidades para esse ano, inclusive o grupo Mães VIP, que a gente está lá com o link na bio, que a gente já está dando conhecimento, insights,
palestrantes já estão dando um alô lá para o nosso grupo VIP. Então, se você quiser ser uma das primeiras a receber as novidades, entra lá para o grupo Mães VIP. E leve a sua caixinha de lenço, né? Porque pelo spoiler que a Fernanda deu, a gente já entendeu que vai precisar de uma caixinha de lenço. Marcas, fiquem atentos, hein? Júlia. A gente fala isso todos os anos, Bárbara. Cadê as marquinhas de lenço? Né? Então, olha aí. Mas tem muita gargalhada também, tem muita risada. Eu tenho certeza disso, gente. Coloca um monte de mãe pra falar de filho. O que a gente mais faz, pelo menos eu, quando encontro as minhas amigas que são mães, é rir. A gente ri de tudo. Deixa pra lá. Eu acho que vale um pouco a pena falar um pouco também da participação internacional, né, Júlia? Opa, conta aí então, Júlia. Sim, a gente tem a participação da Mari Nelson, que é super referência aí na disciplina positiva, e ela vem para o seminário, a gente tem tradução simultânea, os radinhos, então vamos ter essa presença aí super VIP internacional da Mari Nelson. Aproveitando, Júlia, conta aí para as mães como se inscrever, aonde que vai ser, quando, que horas, como que elas podem fazer, que estão ouvindo a gente agora. O seminário é dia 3 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca, que fica dentro do shopping Frei Caneca, uma região super central. As inscrições no nosso portal, seminariosdemães.com.br. Romão, para a gente encerrar, como estão as expectativas para o seminário desse ano? São as melhores possíveis, né, meninas? As meninas sabem muito bem, nós somos entusiasmados com o projeto, né? A gente gosta muito, a gente se dedica muito, a Júlia, a Fernanda. É impressionante a paixão que elas colocam no seminário. Então, eu não tenho dúvidas que vai ser sucesso absoluto o Seminário Internacional de Mães de 2025. É isso aí. Qual que é o arroba do Instagram, gente, do seminário? É @Seminário de Mães? É isso? Então, @Seminário de Mães no Instagram, seminariodemães.com.br no site, lá também tem conteúdo semanal, tem as palestrantes que estarão no dia, a internacional, inclusive, eu acho que ela é a primeira, né, que tá lá, o restante é tudo mistério ainda, tá bom? Tem todo o mistério, vocês vão entrar, vocês vão ver, quem não conhece ainda o site, vai ficar curioso, vai entrar todos os dias, porque eu vou dando atualizar ali na tela todo dia, para saber quem estará no seminário desse ano. Quero muito agradecer vocês, a participação, a presença de vocês, a sua presença, Romão. Meninas, obrigado. Presença mesmo que virtual, mas obrigada pelo tempo de vocês aqui, por falar no Filhos 360 sobre esse evento que é o maior aí do Brasil de encontro de mães, como é importante isso. Eu, como mãe, me sinto muito acolhida, me sinto muito pertencida a esse grupo, então por isso que eu sou eterna gratidão a vocês. E que seja um sucesso, estarei lá com certeza, obrigado. Participando de pertinho. E vale lembrar também que a gente vai ter no canal Pode Sim, de podcasts, nós teremos aí até a data do seminário muito conteúdo para vocês sobre diversos assuntos aí que englobam o cenário mãe, principalmente mães na atualidade. Tem carreira e empreendedorismo, tem podcast para falar sobre a mãe que não quer trabalhar e quer se dedicar à maternidade, tem escola, mãe e carreira, como a Fernanda ressaltou, tem muita coisa aí. Tem como trabalhar a diversidade com as crianças, que é muito importante, a gente falou disso aqui. Tem tecnologia, que é o assunto do momento, né? Então, como lidar aí com as crianças e as telas. Então, tem muito assunto ainda até maio, mas passa rápido. Então, não perca a oportunidade, se inscreva. Fica a dica aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, gente. Podem se despedir, fiquem à vontade. Não, obrigado você, Bárbara, pela oportunidade. Muito importante a gente participar aqui do seu espaço e vamos em frente. Obrigado mesmo. Bora, meninas. Obrigada, Bárbara. E a gente finaliza assim mais um episódio do podcast Filhos 360. O link para você se inscrever tá aqui na bio também do podcast. Como eu disse, não perca essa oportunidade. Até o próximo episódio.